se o pessoal, acho que já deu, acho que o pessoal vai compartilhar agora certinho, tivemos uns problemas técnicos. Vamos começar então, né, com o nosso evento. Estamos já com as convidadas e com todo mundo, muito, muito feliz aqui de estar com vocês essa noite. E eu vou começar fazendo uma introdução e depois eu passo a palavra, né, para vocês, enfim. Primeiramente, né, boa noite, eu sou Diana, integrante do Núcleo Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS e em parceria com o DCE e com o apoio dos escritórios de advocacia, PAESE, RCSM, AVM e SMH Advogados, nós vamos dar início ao nosso terceiro evento do mês de julho, né, mês das Mulheres Negras, mês de Teresa de Benguela. Eu peço licença, então, para começar esse evento falando um pouco desse mês, né, marcado de sangue e resistência, representado pela Rainha Teresa. Teresa, dentre muitas outras coisas, foi líder do quilombo Quariterê, comandante da estrutura política, econômica e administrativa desse território, fortemente marcado pela presença e sabedoria de pessoas negras e indígenas, em plena vigência do regime escravocrata. A luta de Teresa foi uma luta por territórios de liberdade, nos termos da grandiosa Maria Beatriz Nascimento, historiadora que foi fundo na busca por resgatar os quilombos. Cito então Beatriz Nascimento em Ori. Abre aspas. É importante ver que, hoje, o quilombo traz para a gente não mais o território geográfico, mas o território a nível de uma simbologia. Nós somos homens, nós temos o direito ao território, à terra. Várias partes da minha história contam que eu tenho direito ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando neste momento. Eu tenho direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de Pernambuco. A terra é o meu quilombo, o meu espaço é meu quilombo. Onde estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. Fecha aspas. Em 1770, a Rainha Teresa foi presa e morta pelo Estado, que buscava a todo custo dissipar a ideia que outros sistemas são possíveis e, para a maioria das pessoas, melhores. Dependendo do ponto de vista, mais que melhor e possível, outros sistemas são a única possibilidade. Essa estratégia de associar diferentes modos de estar e conceber o mundo à decadência e, simultaneamente, trabalhar pela incorporação forçada e subalterna ou pelo genocídio ainda é utilizada. Os quilombos e as comunidades indígenas ainda são um dos alvos, são também herança de Teresa de Benguela. Hoje, em 2021, o genocídio dos povos indígenas segue arrasando com vidas e territórios em diversas frentes. E, assim como tivemos uma ancestralidade que nos permitiu estar nos lugares que ocupamos hoje, a rede de mulheres negras e ou indígenas segue operando na contramão desse estrago. E tenho a honra de estar aqui, ainda que virtualmente, com nossas maravilhosas, e já passo a palavra para a Cristiane Julião, do povo Pancarandu, que é graduanda em Geografia pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco. É mestre e doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, faz parte da articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, compõe a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e a Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Representa o Conselho Nacional de Política Indigenista e a Câmara Setorial dos Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares do CEGEM. Então é isso, passo a palavra, Cristiane, muito obrigada pela sua presença e estamos te ouvindo. Nossa, eu pensei que ia começar por ordem alfabética. Pensei que fosse começar por ordem alfabética. Então, eu vou começar logo assim, primeiro agradecendo, sempre agradecer a Deus, primeiramente, nossos guias encantados que nos propõem esses momentos de encontros, de fortalecimentos, de somas para um bem viver, para toda a humanidade, trazendo histórias como a de Teresa de Benguela, histórias como nossas antepassadas. Não é à toa que nós estamos nesse movimento de mulheres indígenas, guerreiras da ancestralidade, porque a gente procura
enaltecer as nossas antecessoras, as nossas mulheres invisibilizadas, silenciadas, também arrancadas de seus territórios e de formas tão abruptas quanto Teresa. E essa frase, né, quando estou, quando estou, eu sou, é muito a gente, é muito nós, mulheres indígenas também, que vem clamando por justiça, e uma justiça do direito e o direito de existir, de viver conforme nossas tradições, nossos costumes, nossas ciências, nossos saberes e nossos fazeres. A gente procura enaltecer todas as gerações, todas as mulheres indígenas, sejam das nossas anciões, as nossas mais jovens, porque é um processo constante de luta pela essa existência, de luta pelos nossos territórios, de luta pelo que nos pertence, independente de um direito legalizado, mas o nosso direito legítimo a um espaço físico, a nossa biodiversidade, as nossas ciências, que tudo se provém da natureza. Tudo, a água, o solo, o alimento, a ciência, o saber, a saúde, tudo isso vem desses espaços que nos circundam. Então, lutar pelo território é muito mais do que simplesmente um espaço físico. É lutar por tudo isso, mais um pouco, não só para nós que estamos vivenciando e buscando essas forças nessa biodiversidade, mas para toda a humanidade, porque a gente sabe o que é viver sem atmosfera, sem um solo produtivo e puro, sem água limpa. Então, a gente sabe do que tá falando e tem procurado alertar contra esse genocídio direto, contra esse genocídio sistemático, contra esse genocídio estrutural e genocídios simbólicos, né? Porque negar o direito social também deixa de ser um genocídio simbólico quando deixa todas as populações, todos os segmentos da sociedade vulnerabilizadas economicamente, socialmente e marginalizadas desses direitos. A saúde, a educação, a moradia, segurança, seguridade social, aquela coisa linda que está no artigo 6º da Constituição Federal, que a gente precisa também se ater, precisa também conhecer e fazer eco a essa luta, as nossas lutas pelo direito de existir, de viver, seja no território indígena, seja no quilombo, seja nas periferias. A gente precisa ter esses direitos executados, implementados. E para isso, para lutar contra esse genocídio massivo, que não é só deflagrado em corpos indígenas, mas em todos os corpos que estão nesse plano material, contra esse grupo político que acha que pode pensar e fazer por nós, mas não faz. Né? A gente está lutando contra medidas legislativas, é o PL 490, é o outro lá, o 2633, é repercussão geral, é marco temporal. São tantas aberrações que a gente nem consegue listar todas, porque não é de agora que essa insistência do Congresso Nacional contra os povos indígenas e, por tabela, contra todo mundo, vem e a gente vem lutando para implementar uma Constituição cidadã que respalda e garante e orienta todos esses direitos. Inclusive, orienta na implementação de direitos internacionais que o Brasil vem ratificando. Parece que acha lindo, né? Pegar um tratado, um pacto, uma convenção, assinei. Né? E pouco se faz para implementar. Agora, dia 2 de junho, entrou em vigor o Protocolo de Nagoya. O que é que a gente vem discutindo enquanto sociedade brasileira do Protocolo de Nagoya? O Brasil é signatário do Acordo de Paris. O que é que a gente discute do Acordo de Paris? O Brasil é signatário do Protocolo de Quioto. O que é que a gente discute sobre o Protocolo de Quioto? Sobre a proteção ambiental, que não as violações de direito ambiental. E isso também é genocídio. Sabe? A partir do momento que se nega o direito, pelo menos, à atmosfera, é genocídio. Então, a gente lida com o genocídio sistemático, como falei, e para além de todas essas ações, ainda a gente tem que lidar com uma pandemia, que não é só a patologia da Covid-19, mas a pandemia do discurso e exercício de ódio que vem se dilacerando assim e atacando todos os corpos. Né? O Brasil passa dos 500 mil de mortes por Covid-19. Né? Nessa perspectiva, na realidade, os povos indígenas já chegam quase 2 mil corpos indígenas, os notificados.
né? São casos notificados, são casos oficiais. Fora os extraoficiais que não estão contabilizados nesses números, mas não deixam de ser reflexo desse genocídio, reflexo dessas violações de direitos sistemáticos que vêm ocorrendo dia após dia em nossas realidades. A gente liga o jornal, só atrocidade. Então, parece que a morte, ao invés de ser um efeito natural, passa também a ser um espetáculo que regozija quem está no Congresso, que regozija quem está no Supremo Tribunal Federal, e principalmente que faz rir o então presidente da República. Ele não se compadece do sofrimento que tem causado em todo o Brasil, em todo o país. E nós, enquanto povos indígenas, temos sido mobilizados para chamar a atenção da sociedade, para convidar a refletir juntos com a gente sobre o que tem acontecido nesse cenário desastroso e calamitoso que está afetando a todo mundo. Ano que vem tem eleição e a gente precisa também começar a criar critérios de quem são os nossos representantes. Porque se, volto na Constituição Federal, tem lá dizendo todo o poder emana do povo, por seus representantes ou diretamente, nós temos esse poder de escolher e de apontar quem nós queremos e não das opções que nos dão numa urna eletrônica ou numa urna papel, sei lá como é que está aí, tá esse fulorê todo, a gente nem sabe como é que vai ser. Mas tomara que permaneça o voto eletrônico, porque menos mal, né? É melhorzinho do que o pior. E tem funcionado. Então, a gente precisa pensar nessas formas de banir essas formas de genocídios simbólicos e estruturais que estão nessas realidades que não é de agora. Então, quando o Brasil houver um projeto dizendo que é o progresso para todo mundo, não. Só para selecionados. O que chega para nós, a qualidade da energia, a qualidade da água, a qualidade do esgoto, a qualidade dos bens e serviços são bem inferiores para a população. Então, não é um direito que está sendo respeitado e garantido. Isso, sim, também é forma de genocídio, porque acaba acarretando problemas de saúde, saúde fragilizada, saúde que está em agonia também, com as crianças, com os idosos, com todas as faixas etárias. E aí tem casos que são piores e outros a menos, não tem caso melhor. E isso é reflexo de uma política desastrosa que foi cimentada nesses estereótipos de que índio ou negro bom, independente do sujeito, tem que estar morto, precisa estar morto, né? Preso bom, bandido bom, bandido morto, negro bom, negro morto. Então, assim, a morte para nossos corpos já foi declarada e já está naturalizada. Então, matar um indígena, matar um negro, ou principalmente uma mulher negra ou mulher indígena, é nada. Quantas mulheres não são violentadas e são atacadas todos os dias? O genocídio feminino, que não é só o feminicídio, a morte individual, mas esse genocídio feminino, que ocorre também todos os dias, que não é contabilizado, que não é contado. Desde quem está achando que está livre, porque a gente pensa que está livre, mas não está, a gente não está em segurança, a gente tem medo de sair e ser abordada violentamente, porque nossa história já é violentada, já foi silenciada. Então, são processos que a gente vem procurando romper, que não é de agora, e tentando, mais uma vez, sempre sensibilizar quem está em torno para ter realmente essas mãos dadas, sabe? Para poder pensar no que é sororidade no efeito da ação, e não só da palavra, não só do significado, mas pensar o que é sororidade com um efeito que se transpõe a qualquer barreira econômica, social, física, sabe, local. A gente precisa começar a pensar em romper essas barreiras que nos limita, que nos incapacita, que nos desencoraja para dizer que nós não podemos fazer algo. Então, é romper com processos naturalizados de morte, que aí eu saio do contexto geral, assim, indígenas e negros como todo, inclusive os quilombolas, e ciganos e todos os segmentos, para nós mulheres, uma discussão de gênero, não uma discussão feminista, mas uma discussão de gênero, da mulher, o elemento feminino que compõe
a tudo e está na estrutura também da humanidade. E a gente precisa pensar em como esse elemento feminino tem sido matado dia após dia, sabe? A gente não consegue ocupar todos os espaços, a gente não consegue ter o direito de falar e ser ouvida, porque muitas vezes as pessoas nos escutam, mas não nos ouvem, tá entendendo? Escutar tá ali, aquela de paisagem, nos ouviu, tá bom, terminou, tchau. Então, assim, é o ouvir no sentido do acolher, e acolher em todos esses processos, seja no sistema estrutural, que que são as delegacias, por exemplo, quando acolhe uma mulher vítima de violência, saber ouvi-la e entender que a culpa não é dela, né? Nunca a culpa sempre, porque a culpa é sempre da vítima, a culpa deu ousadia, se amostrou, então assim, é tudo isso que compõe, são elementos assim naturalizados e que fortalecem essa ideia de genocídio, né? A palavra pode pesar, genocídio, genocida pode causar impacto, mas o ato da morte não impacta, sabe? O ato da morte, ele está tudo bem. Eu lembro de um texto da Luciane, esqueci agora o sobrenome, que é íntima dela. Luciane alguma coisa, ela, uma negra, sofreu pão que já amassou no Rio de Janeiro, ela, a mãe dela, a família dela, as mulheres da família dela sofreram muito, e a mãe dela, para livrar ela desse sofrimento, mandou ela para os Estados Unidos, meio que uma refugiada. E ela foi, também suou muito, para hoje ela chegar onde ela está. Hoje ela está professora de uma universidade americana. E ela conta essa história assim, em um dos livros dela, e conta o que a fez seguir esse processo dentro da academia. Começa pela educação, a gente começar a desconstruir esses estereótipos, a desconstruir esses preconceitos sobre populações negras, sobre populações marginalizadas, vilipendiadas, e buscar a educação no sentido da orientação e sensibilização de quem está a escutando. E outro texto dela, ela fala, né, de uma política de morte contra mulheres indígenas ou mulheres negras no Rio, que comparavam as negras como hidras, né? Um elemento, uma figura mítica grega, que quando corta a cabeça aparece várias. Então é como se as mulheres negras fossem essa hidra que a partir do momento que mata, aparecem mais negros. Então tem que matar as mulheres porque são elas que proliferam a cidade com negros. E essa comparação assim foi realmente um extermínio de mulheres negras, um período de muito extermínio de mulheres negras. Quando se deram conta, estava faltando, já começou a faltar, foi mulher nesse processo por conta de tanta morte, para não ter que parir mais. Então não paria mais negros. E isso aconteceu nos anos 80, 90, na Baixada Fluminense. São 12 municípios, mas que não ficou naquele momento. Muitas denúncias, mas continuam matando mulheres negras, continuam matando mulheres indígenas. A prima de uma colega nossa, né, Ana Querechu, foi degolada numa rodoviária. Quer dizer, passaram a faca no pescoço dela e ficou tudo, do filho dela, tudo bem. Então, assim, matar mulheres indígenas está tudo bem, o que é que tem? Violentar, minha mãe foi achada no mato, no laço, no cachorro. Essas histórias, assim, muito naturalizadas. E o que é que tem? Então, esse que é que tem contra os nossos corpos precisa acabar. Não é normal, não é natural, dói, sangra, sabe? Mexe com nossas estruturas emocionais, físicas, espirituais, simbólicas. Mexe com tudo isso. Tá tudo bem. O genocídio não é tudo bem. Se choca pela palavra, a ação muito mais. E a morte não é naturalizada dessa forma. A morte é um processo de vida, de um ciclo de vida. Não tem que ser retirada por ninguém. Nós não somos bandidos, nós não somos criminosos, nós não somos contra o progresso, nós não somos contra a ciência, porque a nossa ciência ela é diferente, ela é especial, ela não é menor nem maior, mas ela é muito especial, pelo menos para nós. Então, são várias coisas que precisa que a sociedade que nos escuta, que vocês que nos escutam, comecem a refletir sobre o que são esses movimentos,
indígenas e negros no Brasil, porque tem uma história colonial, uma história patriarcal, uma história de preconceitos que pensa que justifica as ações contra os nossos corpos hoje. E isso precisa ser banido. Se o sol nasce para todos, então vamos brilhar juntos, vamos caminhar juntos e garantir essa possibilidade de acesso a bens e serviços, aos direitos para toda a sociedade, porque isso sim é o bem viver. Cada um no seu cada qual, mas cada um vivendo e aproveitando dos bens e recursos naturais que estão disponíveis para todo mundo. Não tem que ser privatizado de forma alguma. Chega de privatizações, chega de privações em nossas vidas. O genocídio se acaba assim, a gente desconstruindo essa naturalidade da brutalidade da morte para buscar direitos sociais e respeitar todos nós enquanto seres humanos, né? O direito à dignidade da pessoa humana. E nós indígenas, aqui está meu cenário, isso aqui sou eu, isso aqui é o que eu estou e aqui é o que eu sou. E trago um pouco para vocês, para que sintam essa energia e a gente caminhe juntos, buscando o amor, a empatia, o respeito, a solidariedade e a construção de justiça para todos nós. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane. Tem várias coisas, né? Eu estava lembrando também de relatos, né? Por essa questão, quando tu falou dessa coisa das mães e das mulheres, de se impedir os nascimentos, né? Eu estava lembrando da questão das cesáreas, né? Porque hoje a gente tem uma discussão assim no meio que agora o negócio são as doulas, agora as mulheres que têm condições, né, elas vão fazer o parto em casa de uma forma mais natural possível, enquanto existe uma compulsoriedade em cesáreas nas mulheres indígenas até hoje, sendo que tu tem uma cesárea, tu limita muito a possibilidade de vários partos durante a vida, enfim, tu tem uma série de limitações e restrições que se criam no corpo das mulheres, e o corpo das mulheres é o território, né? E, enfim, eu gostei muito, assim, enfim, agora eu já vou passar a palavra para a maravilhosa da Ana Fatem, indígena do povo Xocleng, mãe, integrante da APIB, assessora parlamentar da deputada estadual Pena do PSOL de São Paulo. Então, Ana, com você agora. Boa noite, obrigada, Diana. Cris aí sempre com as falas muito profundas, né? A Cris, ela é bem daquele do espiritual mesmo e traz lá de dentro, né? Consegue trazer a nossa imaginação tão para frente do que ela conta, que a gente parece estar vivendo ali dentro, né? Obrigada, Cris, pela tua fala, viu? Eu acho que depois da tua fala não precisava falar mais nada, né? A gente fica aqui ouvindo e imaginando já. Obrigada, Diana, pelo convite, né? E estou muito feliz, assim, de, mesmo estando longe do Sul, retornar de alguma forma, né? Porque eu amo o Rio Grande do Sul, né? Sempre meu sonho é voltar para o Sul, assim, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, né? Enfim, mas a gente vai aonde nos cabe, né? Vai aonde a luta nos chama. Então, a luta me chamou para estar em São Paulo, né? Me mudei para cá em 2019, estava no curso de Direito quando me mudei para cá, estudava em Floripa, e surgiu essa oportunidade, né, de estar aqui junto aos povos indígenas de São Paulo, né, pensar em políticas públicas para os indígenas de São Paulo, e eu vim, né, não pensei duas vezes e estou aqui hoje. Fazendo essa construção junto com os povos indígenas a nível nacional, né, Cris, como a gente faz, mas também no nível estadual mais aprofundado nas políticas públicas aos povos indígenas de um estado que é tão rico, né, tão rico quanto ao capitalismo, mas é tão pobre em políticas públicas aos povos indígenas, né? Então a gente está aqui para fazer essa construção juntos. E quando a gente fala em construção de políticas públicas, né, a gente vem falando de várias coisas, inclusive quando a gente pensa numa pandemia, né? Os povos indígenas não é a primeira vez que a gente passa por um processo de pandemia onde chega, né, vírus dentro das aldeias, né? Isso desde 1500 a gente vem enfrentando isso, ou seja,
somos ali, né, a fortaleza, né, tentam nos matar de todas as formas, mas a gente está na resistência, né, então chegou mais uma pandemia, né, não é a primeira vez que os povos indígenas lidam com um vírus, né, mortal, e assim, aí os indígenas, nós estamos ali como um dos grupos mais vulneráveis, né, considerados um dos mais vulneráveis, mas os que mais lutam contra um vírus desse que chega nos espaços onde a gente menos imagina, nas aldeias, né, e aí a gente se pergunta, assim, como que surgem essas novas doenças, né? Eu digo que é o planeta respondendo aquilo que um homem branco faz à natureza, né? Que faz ao meio ambiente, que faz ao ambiente inteiro, né? Que a poluição, né? Que são as mudanças climáticas e o planeta Terra responde de alguma forma, né? Manda doenças novas, né? Para que a gente sinta na pele aquilo que o homem branco faz, né? Com o planeta, ou seja, destruí-lo, né? Então, dali onde surgem novas doenças, né? Essa é uma das nossas teorias, né? Porque nós somos cientistas também, né, Cris? A gente não precisou ir para a universidade para a gente saber disso, né? Quando tu atinge o planeta Terra, quando tu destrói ele, quando tu coloca fogo nele, ele vai responder de alguma forma, né? E tá aí uma pandemia que atingiu principalmente os povos mais vulneráveis, né? Que somos nós, os povos indígenas. Isso não é coisa que eu estou falando, é uma coisa cientificamente comprovada, né? Tanto é que a gente entrou aí na prioridade para tomar vacina, mas também não foi uma iniciativa do governo federal de não, vamos colocar os povos indígenas para tomar vacina. Não, isso foi uma luta, né, da base, uma luta da luta dos povos indígenas, né? A gente está ali diariamente, a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fazendo esse enfrentamento direto, né, e contando ao contrário do que esses cientistas do Bolsonaro ficam falando, né, que é só uma gripezinha. Não, não é só uma gripezinha, porque matou muitos indígenas, né, muitas lideranças indígenas, né, e a gente lembrou disso quando a gente se levantou para ir para Brasília, né, fazer uma manifestação em meio a uma pandemia, né? Se a gente saiu das nossas bases para fazer, né, um evento em Brasília, não é porque a gente sabia que tinha um vírus muito maior, né, lá em Brasília, né? A gente estava sendo, ou a gente morre nas aldeias sendo assassinado com arma de fogo, né, ou a gente vai morrer de qualquer forma. Então vamos morrer lutando, né? Isso nos levou a estar em Brasília em julho, né, no Levante pela Terra, onde a gente reuniu cerca de 2.000 indígenas que passaram, né, por ali, para fortalecer mesmo essa nossa luta, né, de viver mesmo, né, porque hoje a nossa luta é pela vida, né, pela vida dos povos indígenas. A gente percebe aí o quanto foi passada a boiada em um tempo de pandemia, né, ao invés de pensarem num Brasil onde a gente iria combater um vírus mortal, né, o ministro, né, o ex-ministro e o presidente estavam passando a boiada, passando projetos de lei, passando projetos que acabam com os povos indígenas, né? Então a gente estava sendo assassinado, estamos sendo assassinados na aldeia e de qualquer forma a gente teria que fazer esse levante, né? Ali, né? A gente foi criticado, fazendo aglomeração, né? Mas a gente está morrendo nas nossas aldeias e a gente precisa de alguma forma manifestar isso, né? E foi o que a gente fez em Brasília, né? Se manifestar contra o PL 490, né? Que cancela a demarcação de todas as terras indígenas e rever aquelas que já foram demarcadas, né? O marco temporal, né, que está aí, que eles querem presidir como algo para demarcar as terras indígenas, né? A questão aí da demarcação da nossa terra, que está aí no STF, né, que é a terra do meu povo, Laclonochoclen, né, que está aí como uma repercussão geral. Ou seja, as outras terras indígenas só serão demarcadas através de como será, né, de como eles vão entender que a nossa terra indígena seja demarcada. Então, assim, um momento em que era para o povo brasileiro se unir, para o governo brasileiro estar pensando na vida de pessoas, ele está pensando, né, em passar a boiada na morte de pessoas, principalmente dos povos indígenas, né, porque para ele a gente é um atraso, né, porque para ele terra indígena
tem que ter plantio, tem que cultivar, tem que ter minério, tem que ter extração de madeira, tem que colocar em grandes empreendimentos, né? Que é a realidade da minha terra indígena, né? A gente tem lá uma barragem que foi construída na década de 70, sem o consentimento dos povos indígenas, né? E hoje estão com outro projeto de construir uma hidrelétrica, né? Ou seja, a aprovação desse PL 490 faria com que todas essas, né, esses projetos que eles já têm para as terras indígenas seriam executadas sem o nosso consentimento, né? Ou seja, além da pandemia, além do coronavírus, a gente tem um vírus muito maior, que é o governo de Estado, né? Que é Bolsonaro aí querendo passar, né, a boiada nas terras indígenas, nos quilombolas, né, matando os pretos nas comunidades, né, nas quebradas, que é isso que a gente vem vendo, né? O número grande de assassinatos que tem nas comunidades, nas quebradas, né? A gente está aqui em São Paulo, a gente vê o quanto tem aumentado nessa violência policial. Então, assim, várias formas foram criadas, né? Colocar câmerazinha em cada policial. Aí, inclusive, deu uma diminuída esse mês, deu uma diminuída no números, né, de assassinatos de pessoas civis, né? Principalmente aonde? Nas comunidades, nas quebradas, nas favelas, né? E quem são essas pessoas? Pessoas pretas, né? Pessoas negras. Então, assim, a gente precisa, né, necessariamente, urgentemente, debater sobre isso, de como, né, essa violência policial tem aumentado na pandemia, essa violência, né, do governo de Estado tem aumentado nas terras indígenas, né, e de como, e como a gente tem feito isso, né, de como as mulheres indígenas têm se colocado para defender essa questão do seu território, né? Porque o nosso território é como se fosse o nosso corpo, né, Cris? Então, se tu viola um corpo, tu está violando uma terra, tu está violando um corpo das mulheres indígenas, né? Como a Célia fala muito aí, o útero das mulheres indígenas, né? Então, assim, a gente tem se levantado, principalmente a gente percebeu durante a pandemia, né, a gente fez aí o levante das mulheres indígenas aí, demarcando telas, né, Cris, o ATL aí que foi online, que a gente, né, um grande número ali, a gente fez as nossas reuniões, as nossas deliberações online, né, demarcando telas mesmo. E antes disso, né, antes da gente entrar na pandemia, teve a primeira marcha das mulheres indígenas no Brasil, né? Aonde que tu já viu uma marcha de mulheres indígenas em outro país, né? Entrou para a história do mundo, né? Porque foi na primeira vez na história de povos indígenas onde mulheres indígenas fazem uma marcha, né? Fazem um encontro totalmente 100% realizado por mulheres indígenas, né? Onde mulheres indígenas, meninas, adolescentes que nunca tinham saído da aldeia, né? Outras indígenas que não sabiam nem falar o português, que estavam lá com a gente fazendo os seus cantos, fazendo as suas rezas, né? E do quanto isso foi fortalecedor e do quanto isso é significante para nós, né? Para as mulheres indígenas aí, a gente tem a Sônia Guajajara, né? Que é uma das coordenadoras executivas da APIB e tem sido um exemplo não só para as mulheres, mas para as meninas, para as adolescentes, né? Eu digo isso por mim mesma, né? Estamos aqui junto na luta, junto com ela, a gente se espelha, né? Na Cris, que está aí, na Puir, né? Nas meninas da Coiab, nas meninas, né, da Poime ali, na Célia, né? Que tem sido um exemplo para todas nós, né? E de que a gente pode fazer a diferença, pode fazer uma política pública dentro das nossas aldeias, né? Sem interferir ou sem dizer que está passando por cima do nosso cacique. Não, a gente está trabalhando juntos, né? Porque hoje o nosso inimigo é outro. O nosso inimigo hoje está lá na presidência, né? Fazendo projetos que sejam passados todos os dias emergenciais para que sejam aprovados, né? E nós, mulheres indígenas, assim, temos nos levantado e colocado um embate muito de frente, né? Hoje a gente tem aí a Joênia Wapichana, que é a única mulher aí como deputada federal, mas que tem feito uma grande diferença no espaço, né? Que tem feito uma grande diferença dentro da Câmara. A gente percebeu isso agora que a gente estava em Brasília, a gente já tinha percebido, né? Mas presencialmente, agora, quando estivemos em Brasília, quando a gente sofreu o ataque, né? No dia que a gente estava se posicionando contra o PL 490, fomos recebidos com bala de borracha, gás de pimenta, bomba de efeito moral,
né? E foi lá, só pararam quando a Joênia chegou e pediu para parar. Ou seja, como é que seria se não tivesse uma indígena dentro desse espaço, né? Então, assim, a gente quer muito mais do que isso, muito além do que isso, né? A gente não quer estar só nas assessorias, né? Nas assessorias de deputados. Eu acho que é uma grande forma de começar a mudar isso, né? Porque tu já pensou, cada deputado que se elegesse, chamasse povos indígenas para compor o seu mandato, a sua mandata, né? A diferença que isso faz quando está dentro de um espaço político de poder, de tomadas de decisão, né? A gente está ali como assessoria, mas como faz uma diferença a gente ter um diálogo direto com os povos indígenas daquela região, como é escutá-los, né? Porque quando a gente se torna, acredito que quando a gente está num espaço onde tu tá ali como autoridade máxima, tu tá ali num espaço de escuta, né? De escutar a comunidade, porque foi eles que te colocaram ali dentro, né? Então, escutar os povos indígenas e do quanto a gente percebe, do quanto isso tem diferença, né? Hoje, dentro do PSOL, a gente só tem 3 assessoras parlamentares. Eu, né, com a deputada Isa Pena, a Célia Chacriabá, com a Áurea, e a Simone Terena, que está na liderança do PSOL. Né? Então, assim, a gente precisa, mais do que nunca, os partidos políticos, os partidos partidários precisam procurar um diálogo a mais com os povos indígenas, né? Porque a gente precisa ter essas pessoas dentro desses espaços políticos de tomada de decisão, né, Cris? A gente precisa ter aí uma deputada federal Pancararu, uma Choclen, uma Guajajara que seja, né, uma Terena. A gente vê a diferença de ter mulheres, né, nesses espaços, mulheres que estão ali em tomadas de decisão, né? Não estou desfavorecendo os homens, mas como a mulher indígena tem esse outro olhar, né, mais acolhedor, de mãe, que pensa num grupo geral, né, que pensa, né, a Joênia está lá, ela não está falando só pela sua região, ela não está falando lá só pelo seu povo, né? Ela tem se posicionado muito bem, se posicionado contra esses projetos, né? Feito uns discursos muito fortes e fortalecedores, né? E criando políticas públicas aos povos indígenas, né? Isso que é o mais importante, né? Se posicionando. Então, em tempos em que a gente vive, acredito que fortalecer a luta dos povos indígenas agora é fundamental, porque a gente ouve todos os dias, né, perguntas de não indígenas. Como é que a gente pode fortalecer a luta dos povos indígenas? Aí eu pergunto para a pessoa: tu já votou em algum candidato indígena? Né? Porque quando tem um candidato indígena lá, né, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, é uma forma da gente começar, né? Se tem candidatos indígenas naquela região, vota no candidato indígena, faz uma campanha para o deputado indígena. O que tu compartilha nas suas redes sociais, né? O que tu faz na tua comunidade? O que tu faz no teu ciclo de amizade, né? Procura saber, procura passar informações corretas, né, são povos indígenas e não tribos indígenas, né, coisas simples, né, coisas simples para a gente, assim, para as pessoas, só que a gente faz uma grande diferença, né, quando a gente ouve alguém falando certo, né, que são povos indígenas, saber que são mais de 305 povos indígenas com mais de 270 línguas, né, e não perguntar para a gente: tu entendeu o que ela falou, aquela do povo ali e tal? E não, gente, eu sou do povo Xoclen, ela é do povo, por exemplo, Caingangue, eu não entendo, sabe? Dessas pequenas diferenças, assim. Então, assim, eu acredito que é essa diferença que a gente está fazendo. Hoje a gente tem a criação da Amiga, como a Cris já mencionou, né, que é uma rede de mulheres articuladas no Brasil inteiro. Então, assim, são desde de meninas, adolescentes, até as senhoras, sabe? Então, está sendo uma articulação muito linda. Aí estamos programando já a marcha, né, a marcha o segundo, né, segunda marcha das mulheres indígenas, que vai ser em setembro. A gente já está aqui, ó, na potência, né, Cris? Botando tudo de nós aí para a gente estar ali, né, e fazer uma revolução das mulheres indígenas de novo em Brasília, né? Fazer igual a Pui, balança seus maracás, né? A gente vai ficar assim lá, né?
para demarcar os nossos territórios em Brasília, nas universidades, né? Porque a gente precisa estar na universidade, mas a universidade também precisa saber quem somos nós e se adaptar a nós, né? Porque a universidade nunca está preparada para receber a gente, né? Os povos indígenas. Ela abriu as portas, mesmo sem querer, né? Porque foi uma política pública criada pelas cotas, pelas ações afirmativas, mas eles não pensam na questão de ficar dos povos indígenas dentro da universidade, né? Eu mesma tive muita dificuldade com uma criança ainda junto, sabe? A gente não tinha, né, falta de políticas públicas dentro das universidades federais, né, para os povos indígenas, para as mães indígenas, né? Isso eu sempre mencionei, inclusive escrevi um textinho para o Comim, para uma cartilha que a gente fez, eu, Marcos Caingangue, a Pamela Purinã, o Rodrigo Guarani, onde eu menciono, né, essa dificuldade que a universidade tem para receber mães indígenas, né? Então, assim, a gente ali, né? E depois que a gente entrou, as mulheres indígenas entraram, várias coisas mudaram dentro da universidade, né? A presença das crianças indígenas dentro do restaurante universitário, né? Por exemplo, que era algo que eles não aceitavam, né? Dentro das bibliotecas, ou ter um espaço só para os indígenas, né? Um centro acadêmico dos povos indígenas, um atendimento psicológico somente para os indígenas, que é algo que não tinha. Então, a diferença de ter mulheres indígenas nesses espaços é fundamental. E eu acho que a gente tem feito muito esse trabalho, né? Desde base, quando tu entra na universidade, quando tu sai da universidade, quando tu ocupa cargos públicos, né? Políticos que seja, mas a diferença que tu faz, né? Porque, não desmerecendo, né? Mas a gente já teve lideranças indígenas não, lideranças indígenas também, mas que compuseram, tipo, como vereadores, no sul, a gente, em Santa Catarina, no oeste, a gente já teve prefeito, né, mas assim, do quão a gente faz diferença estando nesses espaços, né, a Sônia tá aí para a gente se espelhar, né, uma pessoa aí que tem visibilidade nacional e internacional, né? E do quanto isso tem feito uma diferença para nós, né, Cris? De ela estar ali, a gente se espelhar na força dela, né? Para continuar essa luta que está sendo muito cansativo nessa atual conjuntura política que a gente vive, que é totalmente contra os povos indígenas. Então, meu desejo, assim, que a gente tenha muitas mais mulheres, né? Muitas assessoras, muitas deputadas, governadoras indígenas, sabe? Fazendo políticas para os povos indígenas, né? Porque melhor do que fazer política pública os indígenas fazendo as suas políticas públicas nesses espaços e ocupando esses lugares, né? Nos espaços de tomada de decisão e de poder, né? Então, aí toda semana fazendo as reuniões, né, da Amiga, construindo aí, já quero, inclusive, convidar as pessoas aí que querem colaborar com a gente para estar aí em setembro com a gente, viu, Diana? Para estar em setembro aí com a gente lá na Marcha das Mulheres Indígenas, a gente vai chamar pessoas para colaborar com a gente, assim. Enquanto isso, colabora aí na base, aí, porque tem uma luta bem forte dos indígenas Caingangue e Guarani em Porto Alegre, né? Eu estava aí essa semana, voltei, cheguei na terça-feira por conta das coisas que a gente também tem para fazer em São Paulo, né? E fico muito, muito feliz mesmo com o convite, né? E é isso, vou deixar em aberto aqui se tiver pergunta, senão eu vou falando, não paro mais. E agradecer demais pelo convite ao pessoal que está assistindo a gente, se quiser mandar aí perguntas, a gente está aqui. Obrigada. Sim, nossa, muito bom te ouvir, muito bom, Ana. E eu até eu já tenho algumas perguntas, assim, queria emendar um pouco essa coisa que tu comentou, né, dessa questão da visibilidade internacional, né, a própria Cris aqui, ela tem, né, tá no movimento internacional também, e isso é muito incrível, enfim, né, porque isso é muito maravilhoso, isso é muito invisibilizado, assim, né, a questão da presença das mulheres indígenas no âmbito internacional, assim, e daí eu tenho uma pergunta, né, que
porque a PIB, enfim, a PIB entrou recentemente contra o Bolsonaro no Tribunal de Haia, com denúncias em relação ao genocídio e ao ecocídio que está se operando a níveis absurdos, né? E aí eu queria tanto esse movimento internacional, né, de se recorrer às cortes, como que tem funcionado isso, como que vocês estão enxergando de possibilidades de efetivação desse movimento. Também gostaria de saber um pouco sobre essa questão que tu trouxe das terras, né, da disputa de terras Chopin que está acontecendo no STF, que o julgamento ia ser agora para trás. E eles alteraram a data, isso foi outra coisa que eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei assim, nosso julgamento marcado há tanto tempo, e aí todo mundo se organiza, vai, faz toda uma organização para fazer uma pressão para mostrar que as pessoas estão aqui, que, né, que a população, os povos indígenas estão conscientes disso, e não só os povos indígenas, né, a população de modo geral, porque no dia do julgamento, na verdade foi no dia da votação da PL, que voltou a se discutir, teve atos em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre. Então, toda essa organização que o Supremo foi e alterou a data de julgamento para o dia 25 de agosto, não é? Acho que foi, enfim. E aí o Supremo que já decidiu, no caso da Raposa do Sol, pelo marco temporal. Então, eu também queria ouvir um pouco de vocês falando sobre o que vocês estão lendo desses movimentos, assim, né, do judiciário, porque o Congresso é assim, eles dizem a base, né, do Lira e do pessoal que está querendo aprovar, eles falam mesmo que os indígenas estão atrasando, que hoje em dia indígena faz o que quer, e tem aquele discurso que é uma falácia absurda, né, para poder propagar isso, né, para poder defender essas ideias absurdas, né. Então eu queria ouvir um pouco sobre isso, e eu também queria perguntar, principalmente para essa questão também, né, a Ana, né, mas eu li em relação às ações da crise, assim, nas articulações, né, das mulheres indígenas conectadas e nas redes de mulheres que atuam principalmente no WhatsApp para poder conter os efeitos da pandemia mesmo nas aldeias, né, e isso é algo, né, porque acho que, enfim, isso é algo muito interessante de ver como que isso opera dentro das comunidades indígenas aldeadas. Né? Uma outra coisa, enfim, eu tenho outras perguntas também, tem outras questões, já recebi uma também aqui, e acho que, enfim, vou deixar vocês responderem essa, depois retomo e a gente segue o diálogo. Então, pela ordem, sobre as denúncias no Brasil. É inédito também, né? A PIB tem realmente se apropriado desse espaço de visibilização da luta dos povos indígenas, tem realmente feito o seu papel nessa ideia da representação nacional e internacionalmente falando, né? E principalmente rompendo com a ideia de tutela, né? A gente tem na Constituição Federal, no artigo 232, que os povos indígenas podem se representar por suas organizações, né, e ter o apoio ali, ter o acompanhamento do Ministério Público Federal. Então, nem sempre o Ministério Público, aliás, o Ministério Público Federal sempre foi esse ponto de busca, de visibilização e de buscar esses direitos, a implementação desses direitos, o cumprimento da obrigação moral do Estado com relação à implementação desses direitos. Então, a PIB começa a romper esse elo de tutela, de esperar pelo órgão indigenista, FUNAI, porque tem que ter ouvidoria, tem que ter algum procurador da FUNAI para acompanhar, e começa a assumir esse papel de trazer isso para as nossas realidades. Então, o primeiro momento assim da PIB, para a pessoa do Eloy, se bem que Joênia, na época, eu já entro no segundo ponto, mas Eloy vai à tribuna do Tribunal Federal, faz essa defesa em nome da organização, em nome da articulação, e marca esse feito também, carimba esse momento histórico em nossas realidades, depois de 5 séculos de existência e tutela, e dá esse pontapé. Então, foi o primeiro, assim, foi o precedente principal, não que a gente não já tivesse, porque já tinha também o julgamento lá do Chucuru aqui em Pernambuco, né, quando o Marquinhos Chucuru foi para esse momento lá no OEA, e deixou esse precedente. Então, a PIB não foi por organização outras, mas representação
totalmente indígena, advogados indígenas, demandas indígenas e o eco da luta do movimento como um todo. Então, chega a PIB nesse cenário internacional, fazendo essas denúncias, aproveitando, buscando essa visibilização e essa luta pelos direitos, implementação de todos eles, denunciando o Brasil, porque o Brasil vinha fazendo uma fala e vem fazendo uma fala dentro do cenário internacional, em blocos econômicos, principalmente na ONU, de que está tudo bem, a história do está tudo bem, não está tudo bem. Então, a gente começa também a ocupar esses espaços, porque a própria ONU também silenciou a nossa presença, né? Partindo da premissa da tutela, quem nos representava ou era alguém da FUNAI, que estava ocupando ali, falando por nós, ou o próprio governo fazia uma fala também em nosso nome. Então, se você pegar também assim, na própria história da ONU, de presença indígena brasileira, são raras, é um ou outro, gatos pingados, como diz aqui no Nordeste. E aí a gente começa a aumentar essa incidência, procura aumentar essa incidência. Né? Em 2000 eu não me recordo que ano foi, a gente conseguiu levar uma delegação boa para considerando o número de participantes, que eram 1 ou 2, a gente conseguiu levar para 10 pessoas para Genebra. Então, nossa, 10 pessoas em Genebra, uau, tudo isso. Em 2019, dando um salto, em 2019, ainda quando estava esse movimento pela mudança pelo clima, né, a gente participou, nós tivemos 4 indígenas em Nova York, naquela marcha mundial pelo clima. Só estava eu, Sônia, Artemisa Chacriabá e Judite Guajajara, advogada, a Karim. Só nós 4. Então, para um universo que somos mais de 305 povos, 4 pessoas, traz uma responsabilidade nossa em levar o nome dessa população e a demanda que a gente está, e tentar acessar o próprio espaço da ONU, também brigando na ONU para essa visibilização. No final de 2019, a gente teve aquela mobilização das representações indígenas, que foi aquela caminhada internacional por países da Europa. Estava Cretan, estava estava Célia, estava Nara, Sônia, Dinamã, Eliseu, enfim, uma galera boa assim também, buscando essa visibilização, esses direitos, chamando a atenção da própria ONU, do mundo como um todo, do que já vinha acontecendo no governo Michel Temer. Então, quando o Bolsonaro assume, ele já foi no governo Bolsonaro, mas o que Michel Temer deixou para Bolsonaro foi o pior cenário possível, e ele só vem piorando. Então, acessar esse tribunal a gente foi praticamente empurrados a fazer isso, a também nos encorajar e fazer essas denúncias do genocídio, do ecocídio, do infanticídio. Não está na lista, mas nossas crianças também são assassinadas. A partir do momento que nega nosso território, nega essas políticas sociais, também tem matado nossas crianças, quando força a entrar no sistema de educação, que não o nosso, mas o sistema formal. Então, entra nesse cenário. E aí, entramos nós, mulheres, também. Tá? Também levar essa voz, para também fazer essa luta, fazer essas falas, mostrar também que as mulheres indígenas têm muito mais propriedade. Também não estou diminuindo, pelo contrário, a participação dos homens, de forma alguma, mas essa propriedade do cuidado, do zelo, do acolhimento, a gente fala porque é o nosso dia a dia. Está entranhado em nós, está orientado para que esse cuidado, esse gestar territorial e ambiental já é naturalmente também nosso. Quando a gente chega nesses espaço, a gente fala com muita propriedade por conta disso. Então, acaba também chamando atenção para essa visibilização das mulheres. E Sônia, meu Deus, Sônia é essa baixinha, mas essa gigante em tudo que você imaginar, uma pessoa maravilhosa, e é ela que tem puxado essa corrente de mulheres. Ela levou essas mulheres para esse... Tem nos chamado a participar do ATL, tem nos chamado a participar de coletivos como foi o Voz das Mulheres Indígenas, né, Ana? Nosso coletivo de Voz das Mulheres Indígenas, quando a gente começou a pensar e a construir a Marcha das Mulheres em 2015 até 2019, com temas, com essa mobilização e enfrentando todos os preconceitos locais, dentro e fora das nossas realidades. E ela sempre tem essa batida: vamos, mulherada, bora, mulherada.
E aí vem Puí, vem Thelma, vem Querechu, vem Josi, vem Ana também, tá todo mundo, Shirley Krenak. Gente, são muitas mulheres que nos inspiram, que a gente se soma, se nos fortalece e ocupa esses cenários também. Então, mesmo sendo, quer dizer, Nova York foram 4 pessoas, mas eram 3 mulheres. Estava eu, não, 4 mulheres. Eu, Célia, Artemisa e a Karim, Dinamã de homem. No Jornada Mundial, também teve uma participação massiva de mulheres, né? Era Sônia, Célia, Nara e Ângela. Então, também estava equilibrado, né? Porque estava Cretã, Eliseu, Dinamã e Alberto. Então, estava equilibrado. Na COP25, em Madrid, a gente estava na pretensão de ser no Chile, a gente estava pensando em levar, vamos dizer assim, um ônibus de mulheres indígenas para o Chile. Mas, né, como foi Madrid, deu uma despencada nesse número, mas conseguimos levar uma galera boa feminina para Madrid, fazer essa voz, fazer essa representatividade, falar das mudanças climáticas, falar da Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental para Povos Indígenas, PNGAT, do que não está sendo feito, e da própria invisibilização desse instrumento de política pública. Como nós, mulheres indígenas, só tem 3 citações, dentro da política toda só tem 3 momentos que fala de mulheres indígenas. Então, mesmo assim, a gente estava dando eco, falando das mudanças climáticas e dos conhecimentos tradicionais associados, enfim, tudo isso. E agora a gente... E tudo isso também é resultado da nossa marcha, né? Que foi, como a Ana falou, foi um evento mundial, despertou, chamou a atenção de todas as mulheres indígenas do mundo, mulheres da Indonésia, mulheres africanas, mulheres da própria Noruega, lá do parlamento Sami. Então, assim, chamou muita atenção de todo mundo com relação a nossa marcha. E a gente está agora se preparando para a segunda marcha. É fundamental que estejamos lá, não é aglomeração, não é diminuindo os riscos, não é banalizando a pandemia, não é banalizando a hostilidade que já é declarada de forma alguma. É porque a gente precisa estar ocupando esses cenários, toda ausência é atrevida. E no que a gente se afastou de ocupar esse cenário em Brasília, a boiada passou também, e passou com gosto, e tem passado com gosto. E é por isso que a gente vai ocupar, sim, os territórios, já ocupamos telas, já ocupamos, desde o ano passado, né, Ana? A TL, a Assembleia dos Povos Indígenas, a Assembleia das Mulheres Indígenas. Esse ano a gente ocupou as telas também, desde fevereiro, começou a mobilização Vacina Parente, a gente fez o Maio das Mulheres Originárias, o Março, aliás, Março das Mulheres Originárias. Cada semana eram mulheres de cada bioma, nos biomas do Brasil, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Cerrado, sabe, Amazônia, todos os biomas sendo representados no Março das Mulheres Indígenas. Abril Indígena Online foi o mês todo também, e desde então a gente vem nessa mobilização, ocupando as telas, ocupando as redes, fazendo outras articulações, outras tramas, não é só a rede do Balançar, mas a rede também, então a internet precisa também ser uma ferramenta de luta, não só de fofoca e fake news, mas para a gente estar discutindo e chamando atenção, aproveitando o alcance. Já que a mídia aberta não nos convida, a gente procura também fazer nosso sinal de fumaça. E é nas redes, sim. Então, vem junto, parentes. São muitas coisas. Ana vai falar mais, que Ana também é brilhante nas falas. E é isso. Junte-se a nós. A TEL 2021, presencial, agora de 22 a 28 de agosto, e as marchas das mulheres indígenas de 7 a 11 de setembro. Independência ou morte, então vamos lá fazer com que essa situação seja repelida, esse genocídio seja repelido. A independência para nós, né? Claro. Morrer, não. Bora tocando, eu chego a me arrepiar quando a Cris fala, gente, meu Deus do céu, só lembro de ti, Cris, na minha aldeia, passando frio. Não, a gente já fez uma articulação, a Cris saiu lá do Nordeste, verãozaço, pro frio, assim, frio de não sei quantos graus do Sul, né?
mas toda uma articulação de rede de mulheres que a gente começou a fazer, né, Cris? E não é de agora, é de muito tempo, assim, só para a gente começar a repensar em todo esse caminho que a gente já fez na época do Voz das Mulheres Indígenas, e do quanto foi importante. A gente fez a construção da CNPI juntas, né? A Cris foi lá como palestrante, e aí, assim, no meu povo era muito difícil eles verem uma mulher indígena de outro povo falando. Nossa, todo mundo ficou encantado, assim, né? Então, a gente fazia essa troca de saberes e de diversidade, a Cris passando frio, mas foi muito bom, assim, sabe? E eu comecei a lembrar agora, assim, sabe, Cris, de todo esse nosso processo de construção, de luta, assim, que já vem de berço, né? A gente, povos indígenas, não entra na luta, eles são da luta, né? A gente nasceu na luta, não tem como, e não tem aquela coisa, eu vou sair do movimento, não tem, tá em ti, tu é o movimento, não tem como tu sair dele, né? Tu já nasceu na luta e vai morrer na luta, né? Porque, infelizmente, a gente não tem essa escolha de dizer assim, eu estou saindo da luta hoje, eu estou saindo do movimento hoje, né? Porque se tu sai, tu parar de lutar, né? Não é só tu, são a tua comunidade, são teus futuros, né? E eu falo assim, cara, a gente não é o futuro, os jovens, as mulheres não são o futuro, nós somos o presente. A gente faz acontecer enquanto estamos aqui, né? E aí estivemos lá em Brasília por conta disso. Pô, a gente está morrendo na aldeia, então se é para morrer, vamos morrer lutando lá em Brasília também, né? E fomos lá por causa da questão, né, da tese do marco temporal, da repercussão geral. Aí fomos lá, estava lá dia 30, todo mundo, né, fazendo a luta, empolgado e tal. E aí vem um banho de água fria dizendo que ia mudar para agosto, né? Nossa, aquilo assim acabou com todos nós, porque assim tinha um pessoal que já estava um mês ali, sabe? Eu já estava 3 semanas com a minha filha e estava muito cansativo, exaustivo, porque Brasília é igual deserto, né? De dia é muito quente, à noite é muito frio. Então a gente passando frio ali, né? Passando porque, né? A gente é do sul, mas a gente passa frio também, né? Né, Diana? E é isso, assim, toda essa mudança para nós, assim, de clima, de comida, né? E a gente ali lutando. Então foi um banho de água fria, gelada no inverno, sabe? Mas a gente foi, se reuniu no último dia e se fortaleceu, né? Porque a gente não tinha que se sentir como se tivéssemos perdido ali na luta. A gente estava ali lutando mais uma vez, como a gente sempre fez, como os nossos ancestrais fizeram, né? E foi toda uma articulação para todo mundo estar ali e achar apoio, né, para ir para Brasília, ir de ônibus. Pela primeira vez, o meu povo foi em 3 ônibus, né, um número grande de choclens em Brasília para acompanhar a votação, né, da demarcação da nossa terra. Então, assim, isso significa muito para a gente. As pessoas perguntam, por que tanta terra assim, né? Não é tanta terra, a gente só quer o que é nosso e que foi nos tomado, que nos mataram nossos ancestrais. Meu avô, que foi cacique, morreu e não viu o território dele demarcado. Então, não é por mim, é por aqueles que já se foram, é por aqueles que virão, que terão a garantia de vida, né? Porque território se diz a vida para nós, se diz a saúde, se diz a educação, segurança alimentar, né? A segurança dos povos indígenas de estarem num território demarcado, porque se isso não acontecer mais, os povos indígenas vão acabar, né? E essa é a realidade, e é isso que o marco temporal quer, é isso que o PL 490 quer, né? Eles não querem nos dar autoridade sobre as nossas terras, eles querem tirar as nossas terras, né? E aí estamos aí de novo na luta, né? Agora vamos de novo se reunir aí, né, na luta pela vida, que vai ser em agosto, né, 22 a 28 de agosto, e dia 25 vai ter a votação, né? Vamos ver como é que vai ser, como é que os ministros vão se posicionar quanto à demarcação de terra indígena, mas a gente está fazendo as nossas rezas, né, Cris? Os nossos cantos, né? Para que seja positiva a demarcação dos nossos territórios, né? Porque não é só o meu território, né? Não é só a minha vida. Se diz respeito à vida dos povos indígenas do Brasil, é porque é através desses que serão demarcadas as outras terras indígenas, né? Estaremos ali de novo em agosto, inclusive convidar as pessoas para estarem com a gente, convidar as pessoas a contribuírem, porque está rolando muita vaquinha, né? Ajudar
né, nas contribuições aí para os indígenas estarem em Brasília, né? Porque quando se trata de luta de povos indígenas, não é só em questão as nossas vidas dos povos indígenas, se diz respeito à vida de todo mundo, né? Da Diana, de quem está aí no direito, quem está na URGS, quem está em Porto Alegre e quem está lá no Acre, quem está lá em Pernambuco. Né? Se diz respeito à vida de todo mundo. A luta dos povos indígenas é a luta de todo mundo, deveria ser, pelo menos. Todo mundo deveria entender e trazer a causa para si, né? Porque, como diz a Sônia, né? A mãe do Brasil é indígena, a luta dos povos indígenas tem que ser de todo mundo, porque o território, o Brasil é indígena, né? Demarcação já, né? Fora governo genocida, vacina parente, vacina todo mundo, para a gente voltar a se abraçar, né? E não é aglomeração, não, né? É luta, né, Cris? É luta que a gente vai fazer em Brasília em agosto, em setembro, em novembro, ano que vem, no outro. E quantas vezes for preciso, a gente vai estar lutando pela demarcação dos nossos territórios. Obrigada. Não sei se eu pulei alguma pergunta. Ai, eu não sei também, mas nossa, foi muito, muito maravilhoso. É muito isso. Sempre eu costumo dizer assim, gente, a pauta das populações indígenas, tipo, a pauta da sobrevivência, assim, a pauta é exatamente isso, assim. Não, eu tô aqui muito emocionada, enfim, muito feliz, assim, de estar conversando com vocês. Então, com uma pergunta aqui muito boa, que é muito de minha curiosidade também, eu vou fazer que é a seguinte, que é a presença das comunidades indígenas, que é do Cauê, né, mas eu vou fazer porque também estava no meu, no meu hall de interesses de perguntar, que é a presença das comunidades indígenas sempre foi relevante, é de relevante importância, até mesmo nas lutas de resistência quilombola contra o colonialismo. Hoje, em 2021, com relação às comunidades, como é a relação das comunidades indígenas com os quilombos? Visto que ambas resistem contra o genocídio imposto pelo governo. E eu também pensei nisso, porque quando falaste da segurança alimentar, que é uma pauta muito importante na questão das comunidades quilombolas também, e enfim, daí eu queria ouvir vocês falando sobre isso. E também tem uma outra pergunta que é, como é possível contribuir com essa luta na educação? Quais as escolas, quais ações as escolas e universidades poderiam e deveriam tomar para o fortalecimento dessa luta? Sim, me corresponde. Bom, primeiro eu vou só complementar o que eu comecei, não falei, que eu ia falar de Joênia. Joênia, na época da discussão da Raposa Serra do Sol, eu lembro, em 2005, saiu a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. De 2005 a 2009, quando saiu o julgamento, a cada ano que a gente se encontrava no ATL, e nos momentos que foram também se consolidando, se conformando a Comissão Nacional de Política Indigenística, a CNPI, esse tema vinha à tona, porque comemoramos tudo, né? Acreditamos que naquele momento o governo PT iria estar regularizando outras terras indígenas, né? Iria estar realmente revendo essa dívida histórica com os povos indígenas, TTT, aquela coisa linda, mas não foi bem assim. E aí começaram a criar situações com relação à decisão da Raposa para outras terras indígenas. Porque na lista, o julgamento seguinte foi da terra indígena Pataxó Ranhanhan, que já vinha há 30 anos na peleja pelo território lá no sul da Bahia. Então, foi quando Carlos Aires Brito, ministro relator, homologou em definitiva a Raposa Serra Indígena, a terra indígena Raposa Serra do Sol, com aquelas 19 condicionantes, as quais o Congresso ou o Estado, enfim, entendeu que deveria, já se entendia que seria a repercussão geral. Por que isso? Porque já é uma moda feia mesmo do Estado pensar numa legislação para povos indígenas e já trabalhar com todo mundo, sabe? Quando pesquisadora, quando eu comecei a pesquisar sobre como nós indígenas fomos percebidos e inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, era bem isso.
uma ideia, um procedimento legal, um alvará, um decreto régio, que fosse, pensando numa situação ali no Grão-Pará, no Ceará ou no Pernambuco, mas que a aplicabilidade já era para todo mundo, já subentendia que era para todo mundo. Então, já é mau costume pensar isso. E aí eles acreditaram que aquelas condicionantes também seriam para todas as terras indígenas. E ele voltou e Aires Brito falou, não, isso é específico da Raposa Serra do Sol. E tem aquela portaria 303, ressuscitaram a PEC 215, enfim, um bocado de coisa, né? E outra lista de projetos também que tramitavam no Congresso, da mineração, de Romero Jucá, enfim, foi um fulorê danado por conta da Raposa Serra do Sol. De 2009 a 2015 foi essa peleja, tanto no governo Lula como Michel Temer. Então, não foi essa maravilha toda, não. 2009, Joênia foi a primeira vez na história do país que um indígena sobe na tribuna do STF, faz a defesa do seu território, de um território. E foi ela. Então, assim, ela também marca a nossa história por ser essa primeira mulher estar ali e por ser a primeira mulher estar no Congresso fazendo vez. Então, ela também é uma mulher que é forjada na luta, forjada na resistência, na existência dos povos de Roraima e dos povos fronteiriços, dos povos do Brasil, porque ela também conhece a realidade ali de Venezuela e de outros países, porque ela visitou esses lugares. Não é ouvir dizer o que leu, o que pegou também na internet. Ela esteve nesses lugares, ela fala com propriedade que ela esteve lá. É outra também referência nossa, que a gente se inspira muito nesse área de luta e de validação de direitos, né? Sobre a pergunta que tu fez, então, a gente tem se mobilizado bastante, continua essa mobilização, né? A escola, lembrando aqui um pouco da escola que já vou eu, minhas teorias acadêmicas, Bourdieu, fala que a escola é um processo de formação de sujeitos a servir o Estado. Né? A escola é esse processo de formação de sujeitos a servir o Estado. Nós somos Estado a todo momento. Então, a gente está sendo formado para servir realmente, para tentar um serviço público, para tentar fazer funcionar esses direitos sociais, né? A gente busca esse profissionalismo na academia, né? No processo de educação, ou seja, de formação, que tá caminhando paralelo e juntos mesmo, não é de um lado para paralelo, não sei, longe, mas muito, mesmo que pareia de boi, arando a terra, e é isso que é a nossa educação. Somos orientados a servir ao Estado, a ser servidores do Estado, servidor funcionário público do Estado. Mesmo que a gente esteja no Congresso Nacional como assessora, como servente, a gente está servindo ao Estado. Mas é um Estado que não é um Estado de coletividade, é um Estado que é marcado, é um Estado que vem qualificando as pessoas, né? É um Estado que marca quem deve... Eu não acredito na necropolítica, eu vou na biopolítica, que é a ideia de quem vive, aonde vive, quanto tempo vive, como vive. Então, não é uma política de morte estatal, mas a política da vida que controla, o controle social das nossas vidas. A gente vive, primeiro vai nascer aonde? Se vai nascer, como você quando começou comentando, né? Se natural ou cesáreo, se vai ser no hospital, se vai ser em casa, da peixeira, como é que vai ser nosso processo de formação, a alimentação está garantida, a nossa moradia está garantida, o saneamento básico está garantido. Então, tudo isso está no processo de política, de biopolítica, do controle das nossas vidas. Se a gente vai ter acesso à energia, à internet, a material escolar, ao analgésico, ou se a gente vai poder usar da nossa ciência tradicional dentro da nossa medicina tradicional. Então, tudo isso é um controle de vida, o controle das nossas vidas. E a gente vem lutando nesse processo. Mesmo estando num processo acadêmico, para ser servidor do Estado, a gente precisa servir ao Estado dessa forma nefasta. A gente pode servir ao Estado fazendo com que o Estado de Direito, democrático de direito,
seja para ouvir e atender a maioria, não a partir das opções que nos dão, mas o que nós queremos, pensando na coletividade. Então, quando a gente cita Sônia e Joênia como mulheres referência da atualidade para a nossa existência e ressalta as nossas antepassadas, é porque a gente tem essa premissa de pensar na coletividade, né? Quando o Ana enaltece que quanto mais mulheres indígenas possam estar ocupando o Congresso Nacional, a gente está falando de coletividade. Representatividade, sim, mas de coletividade. Porque são mulheres que saem da base. E a base é a nossa aldeia, é o nosso território. É como essa antepassada linda e maravilhosa que começou que dá início a toda essa mobilização aqui, fala, né? Quando estou, estou, e quando estou, eu sou. São essas mulheres que ocupam também cenários nacionais e internacionais, Congresso, o STF e presidência, porque Soninha podia estar lá também, né, com bolos, mas infelizmente não foi dessa vez, mas quem sabe, né? Quem sabe ela chega lá. Mas poderia estar também ocupando os 3 poderes e a gente está fazendo valer direitos coletivos. Coletivos para os povos indígenas, coletivo para os povos negros, porque nossa luta realmente com a população negra não é de agora, também é secular. A gente estava junto em processos políticos, a gente está junto nessa discussão de validação de direitos, né? A PEC 215 já fazia, já gritava que nossa união precisava estar sendo fortalecida na luta pelos nossos territórios, né? Quando fizeram aquela aberração em Alcântara, a gente também estava junto nesse movimento lá no Maranhão, contra o que foi feito lá em Alcântara, porque também a gente participa de todas essas negatividades, né? A ADPF, que foi a 709, é para garantir emergência de saúde para negros e indígenas. Dentro do CEGEM, a nossa discussão também são com populações negras e agricultores familiares. Então, dentro do CNPCT, que é o Conselho Nacional de Povos Comunitários Tradicionais, reconhecidos até então estão 28, mas está no processo de reconhecer todos os segmentos nessa categoria de povos comunitários tradicionais. Somos mais de 100 populações negras, de origem negra, indígena, e diria até que cigana também, porque a fuga dos seus lugares de origem mesmo foi pela vida. E se a gente é o que é e permanece sendo onde está, essas culturas, esses costumes vêm com a gente, porque é a terra, é com a terra, são com os elementos da natureza que a gente lida, não é com o concreto. O concreto palpável é viável, sim, porque o concreto palpável pode ser uma roupa, pode ser um sapato, pode ser o alimento, mas não é o concreto cimento de preso, que fecha e encarcera as pessoas, mas é o contato com a terra. Lidar com a terra, a gente lida em qualquer lugar. Então, a gente vai permanecer sendo e estando e sendo em qualquer lugar que a gente esteja, desde que esteja com a terra. Literalmente, o pé na terra. Então, vidas negras importam, vidas indígenas importam, e é isso. Estamos juntos. Vamos permanecer juntos. Ó, depois da fala da Cris, eu não preciso falar mais nada, né? Eu tô vendo aí a Di toda emocionada, e é isso, assim, sabe? Né? A gente fica até sem palavras depois do que a Cris, ela já fez toda né, um apanhado aí das lutas, né? Das lutas coletivas que a gente faz hoje, né? Tu mencionou ali a questão da luta dos quilombolas, né? Não é diferente da nossa, né? A gente luta para sobreviver, a gente luta para viver, né? Essa questão da soberania alimentar, né? Dos povos, né? A gente tá na lista número 1 do Bolsonaro como os inimigos, né? Que bom, isso representa que a gente está numa resistência e que ele tem medo da gente, ele tem medo da nossa luta, né? Ele tem medo do quanto a gente luta pela nossa vida e pelo nosso território.
Ele usa arma de fogo, a gente usa a nossa espiritualidade, a gente luta pelo nosso ideal, a gente luta pelo nosso território, né? Ele luta pelo capitalismo e a gente luta pela vida, pelo bem das pessoas se alimentarem, das pessoas comerem bem, das pessoas sobreviverem, das pessoas terem saúde, educação, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso? Primeiramente, contando a verdadeira história do Brasil, né? Que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? Isso que a gente tem que mudar. Eu ia em escola não indígena e era falado para mim que o Brasil foi descoberto, né? Os professores brancos falavam para mim que o Brasil foi descoberto. Então a gente tem que começar por isso, contando a verdadeira história do Brasil, né? Da escravidão que teve, né? Não só dos negros, mas dos povos indígenas, dos quilombolas, né? E respeitar, gente, os ribeirinhos, né? Respeitar a diversidade, demarcar território para nós, para os quilombolas, para os ribeirinhos, né? E para todos os outros povos que se consideram, né? Então, assim, vamos mudar essa contextualização do livro de história de que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil o Brasil foi invadido, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? E é essa verdadeira história que a gente tem que contar, né? Procura, hoje em dia a gente tem aí um monte de youtuber indígena contando a verdadeira história, né? A gente tem pensadores críticos, a Cris aí, uma geógrafa, né? A gente tem advogados, a gente tem engenheiros indígenas, a gente tem médicos indígenas. A gente no Paraná tem uma indígena, né, médica cardiovascular, né, que entrou para a história do Brasil, do mundo, né, contar a verdadeira história do Brasil. A gente tem que mudar, parar de ler aquele livro, né, Cris, de história contando como é que foi a história do Brasil. Não, vamos contar a realidade, vamos conhecer uma comunidade indígena, vamos trazer os povos indígenas, trazer, né, as lideranças indígenas para falar na escola, né, que indinho não é aquele que fica usando pena no dia 19 de abril, né? A história vai muito além disso. É uma história de luta, de resistência, de quase genocídio dos povos indígenas no Nordeste, né, no sul do Brasil, contar como foi, né, o processo de colonização nesses lugares. Por que eu tenho a pele mais clara? Né? Por que alguns povos não falam mais suas línguas? Né? Contar o verdadeiro fato. Não falo mais a minha língua porque eu fui proibida de falar, ou eu morria, né? Ou eu falava a minha língua, ou eu morria, né? O processo de genocídio que teve com os povos indígenas no Sul, né? Por que hoje a gente luta pela demarcação do nosso território? Contar a realidade, né? Principalmente das suas regiões, né? Onde a gente estiver, contar todo esse processo de como foi, né? O processo de colonização, né? Que foi tão cruel com os povos indígenas desde 1500 e a gente vem resistindo até hoje, né? E é isso, gente. Demarcação já! Sim, nossa, maravilhosa, assim, pensando em várias coisas, assim, enfim, vocês são muito incríveis, assim, é muito bom ouvir vocês, assim, dá para ver que, assim, vocês sabem muita coisa e é muito, muito louco, assim, eu tava pensando também na questão, quando você falou, né, dessa coisa, que bom que nós somos os inimigos, porque quer dizer que a nossa luta é temida. E aí, enfim, e daí eu pensei duas coisas. Primeiro, me lembrei mais uma vez da história dos quilombos, né? De como que os quilombos, eles eram, muitas vezes, eles eram tolerados, eles existiam, né, no Brasil, enquanto comunidades fortes, com estruturas fortes e tudo mais, e eles foram destruídos, tipo, eles tinham uma tentativa de destruição deles quando eles realmente se mostravam perigoso para o outro sistema, quando eles estavam tão, assim, desenvolvidos de um jeito, assim, não desenvolvidos consolidados, no sentido de ter o próprio sistema, né, de mostrar que outro caminho era possível, né, um caminho de liberdade, de outro tipo de relação com o mundo era possível, aí tinha que se destruir, né, que nem fizeram com Teresa de Benguela, você contou, né, da história de recentemente que degolaram uma mulher indígena, né, na estrada. A Teresa de Benguela teve a cabeça também degolada, exposta, justamente para servir de exemplo, né, essa coisa de colocar todo mundo no mesmo
ajudar lá e de mostrar as lutas desestimular essas lutas, assim. E outra coisa que eu pensei é isso, assim, essa coisa do que bom que a gente lembrou, porque esse projeto do Bolsonaro não é para ninguém, né? Esse projeto é para muito poucos, e é um projeto que visa a destruição daquilo que a gente conhece. Muitas vezes as pessoas não têm nem a consciência disso, de como que isso está destruindo tudo que a gente conhece, de tudo que a gente realmente precisa para existir, entendeu? Enquanto condição básica da vida, né? Então, para mim foi muito marcante quando teve uma época que alguns produtores rurais, se não me engano, foi do centro do país, assim, centro-oeste, se não me engano, eles estavam junto das lutas indígenas, né, na época, os pequenos produtores, porque era graças à população indígena que se tinha uma renovação da terra, era graças à população indígena que eles conseguiam produzir, entendeu? De uma forma diversificada e que dava conta da produção de alimentos que a cidade precisa, né? Então, essa renovação, isso é muito fundamental, né? E muitas vezes as pessoas não têm nem noção da dimensão disso, assim. Enquanto isso, a gente fica batendo palma para a colonização de Marte, sabe? Eu fico pensando, assim, como que as coisas são, né? Eu queria também trazer, a gente falou um monte na maravilhosa da Sônia Guajajara, né, que inspira, arranca sorrisos, arrepios e, enfim, muita inspiração, assim. E ela fez uma postagem, ontem ou hoje, enfim, é recente, que ela, informando, né, que a FUNAI usa só 1% da verba destinada a combate à Covid em povos indígenas, né, que isso aconteceu. E daí ela coloca lá os dados oficiais do governo, que a gente já sabe que são subnotificados em todos os níveis, né? Quando a gente fala, lembrando que, né, as mídias, a imprensa teve que fazer um convênio entre elas para conseguir fazer a contabilização das mortes da Covid, porque o nosso estado nem com isso está preocupado, né? Enfim, e daí ela informa, né, nesse post, o número de mortes, que são um monte, a questão da proliferação dos povos indígenas, né? E aí outra coisa que eu estava pensando, como que no início da pandemia, a Damares, junto com os pastores e esses missionários, né, começaram a tentar atingir comunidades indígenas isoladas, né? Bem nesse momento, né? E como que essa guerra tanto pelo meio da religião, mas também essa guerra biológica, né, das pandemias e das doenças, né, que vocês mesmos trouxeram, que é essa coisa de tu ter contaminação das populações, né, desde o início da colonização e da invasão, e como que isso ainda é uma ferramenta que se opera, né, é falar de assimilação, é falar enfim, desse atraso. Então, assim, é impressionante, né, e com a Constituição de 88 a gente ainda teve uma certa renovação de esperança, né, porque a gente acabou com o mito de que a assimilação é um caminho interessante, a gente tinha acabado com isso, e agora é disso que se fala de novo, sabe, integração, subalternização ou morte, né, então, enfim, dá muita angústia, e é muito bonito, assim, e sem querer romantizar essa luta, né, porque é dura, é árdua, e precisa de apoio sério, então, enfim, né, se vocês quiserem já lançar, né, a Ana Patê já está fazendo as arrecadações para o povo Xokeng, né? Eu compartilhei no grupo. Enfim, também fazer essas divulgações, porque essa luta não é gratuita. Isso é uma demanda muito importante, é uma coisa que envolve o interesse de todos e a gente precisa tomar essa consciência. Enfim, eu vou agradecer enormemente vocês terem aceitado esse convite, vocês terem compartilhado tanta coisa com a gente, tantos saberes. E eu vou deixar aberto agora para vocês falarem, né, despedirem, fazerem as considerações finais e tudo que quiserem, o espaço de vocês. E muito obrigada a todos, todas e a todos que assistiram também. Ai, Diana, todo mundo que se mobilizou para esse encontro, tem se mobilizado, que está assistindo, só gratidão. Ana Patê, essa companheira de muitas lutas, muitas resenhas, muitas dores, enfim, muita coisa a gente já vivenciou. Desde aquela noite lá no Israel, né? Pinheiro, né, Ana? Então, eu acho que assim, são encontros de alma, sabe? São encontros que realmente nossas conexões astrais, espirituais, faz com que cria caminhos que façam com que a gente se encontre. Porque mais longe a gente teve, quando não sabia da existência um do outro, né?
e aí, de repente, a gente está se conectando, está conversando, já cria um laço, porque a gente precisa realmente buscar essas forças, esses pontos de energia positiva para estar somando. Se a união faz a força, então precisamos realmente nos unir. E desconstruir essa ideia de que coisa de índio é coisa de índio, coisa de negro é coisa de negro. Não, a terra é coisa nossa. A terra é coisa nossa. Os negros podem ter um diferencial com relação à ideia de tutela. Não teve um instrumento, um órgão que gerenciasse a vida deles. Eles iriam morrer à própria sorte, assim como nós. Mas o diferencial é que a gente tinha um sistema travado, né? Não só pelo SPLTN, mas SPI, FUNAI. E agora a gente está vendo os militares tomando de conta das duas instituições indigenistas, tanto o FUNAI como o CESAI, que não estão buscando. Não é 1% daquilo que foi divulgado, mas é quase nada, não chega efetivamente a nada. E aqueles servidores que estão tanto na CESAI como na FUNAI, que querem fazer alguma coisa, são convidados a se retirar de alguma forma. São silenciados também. Então, é a estrutura macro que está lá, que tem determinado que a política de morte ou de controle social das vidas dos povos indígenas precisa ser mantida. E ela foi resgatada com muita força nesse governo, assim como também a vida da população negra, porque a representação que está na igualdade racial também só Deus na causa, né, meu gente? Vamos combinar que aquela criatura, como representação da população negra, só Jesus. Então, a gente precisa se unir. É quando a gente se une, é quando as populações realmente se unem, dão seu grito por justiça, seu grito por independência, enaltece desde um Zumbi dos Palmares a um Marçal de Souza, sabe, nossas figuras, nossas representações que morreram na luta pela terra, na luta pelo que é nosso, pelo que nos pertence, na luta pela nossa organização política, social e jurídica própria, sem a intervenção do Estado, de modo que venha a modificar negativamente as nossas vidas. Vamos nos manter unidos, vamos nos juntar em defesa do bem viver coletivo e que os direitos sejam respeitados e implementados para todo mundo, né? Coincidências tradicionais, segurança, soberania alimentar e nutricional para todo mundo, para as presentes futuras gerações, e é isso. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês por estar aqui. Obrigada, Ana. Até já, viu? Já já a gente se encontra. Já já estamos pertinho. Beijo para todo mundo, mais empatia, mais amor. Viva os povos indígenas e negros do Brasil. Gente, eu só vou agradecer, faço das palavras da Cris as minhas. E é isso, Di, muito obrigada pelo convite, a URGS aí por ter convidado a gente a estar nesses espaços, a demarcar os territórios, né, nas universidades, né? A luta dos povos indígenas é a luta de todos. Obrigada, gente, para quem acompanhou a gente até agora. Acompanhe as nossas redes, a PIB, a Sônia, a Mídia Índia. Lá a gente está colocando todas as informações do que vai acontecer, do que vem acontecendo, né, dos ataques aos povos indígenas. E a indígenas. rede da Amiga também, né, Ana? Amiga já tem, Instagram também. Vamos lá acompanhar a gente, viu? Obrigada demais. Um beijo. E pedi para a menina mudar meu nome aqui depois. Tá bom, eu mudo. Eu vou mudar aqui. Só não sai depois que a gente terminar a transmissão que eu mudo. Tá bom, obrigada. Não, é verdade isso, eu quero falar mesmo. Ainda Ana chegou aqui no computador da Guajajara, assim, maravilhosa, e daí a Márcia falou: gente, a Guajajara, a Sônia Guajajara aqui, meu Deus do céu, assim, a gente ficou como assim, saiu e entrou, a gente, uau, entra mesmo, vamos lá. Foi muito bom. Enfim, agradecer, acho que não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, ou se a Márcia já encerra para nós. Ai, muito obrigada. Quer falar? Fala, Cris. Gratidão. Só esperando vocês para encerrar a transmissão. Paz e amor. Acho que é isso, então. Muito obrigada. Tchau, tchau.